Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. O nosso planeta passa por muitos desafios, conflitos, injustiças que são verdadeiros convites para que nós possamos exercitar o nosso espírito de fraternidade, a nossa empatia, a nossa compaixão para os nossos irmãos que sofrem. Do morador de rua que surge no nosso caminho do dia a dia, aqueles irmãos que passam por dores terríveis nos países em guerra. De alguma forma, nós podemos ajudar através da nossa atitude amorosa, seja na ação concreta ou seja numa simples oração. Mas são sempre convites para que nós possamos vencer a nossa tendência à indiferença à dor do outro. Afinal, quando nós saímos de nós mesmos para ajudar sinceramente o outro que sofre, muitas das nossas dores se curam. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Mas antes, nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e de aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensiva e exigente, ainda mesmo quando surja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o esposo áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o filho impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure acabado modelo de ingratidão. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se fez cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem, ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vaidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o chefe atrabiliário, o colega leviano, o parente desagradável ou o amigo menos simpático, o subalterno menos feliz, ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações. Apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida e avancemos para diante, arrimados à tolerância. Porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã, com maiores dificuldades talvez, dentro da necessária recapitulação. Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, e atendendo à sabedoria divina, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade,
de serviço e reajustamento para a vitória do amor. Amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais sublimes lições. O nosso mundo passa e sempre passou por muitos desafios, conflitos, guerras, injustiças que acometem a todos nós como humanidade. Mas na atualidade, por causa das mídias, nós acompanhamos em tempo real a situação de vários conflitos graves que podem até estar acontecendo tão longe de nós, mas que chegam nos comovendo profundamente. Por exemplo, o secretário-geral da ONU declarou agora, em 22 de agosto, a grave situação de fome na faixa de Gaza. Ele chamou de um desastre causado pelo homem, uma acusação moral e uma falha da própria humanidade. Ele acabou expondo algo básico. O que os nossos irmãos de lá vivem não é uma tragédia inevitável. É algo produzido e sustentado por decisões humanas. Que, não importa o posicionamento político ou opiniões de cada uma das partes, são pessoas que estão fechando os olhos para as vidas que estão ali, tendo que ser forçadas a enfrentar aquela dor. Hoje, mais de 500 mil de pessoas, no caso específico do conflito de Gaza, passam fome. Mais de 12 mil crianças já foram identificadas como gravemente desnutridas lá. E a projeção de crianças em risco grave de morte por desnutrição até o fim de junho de 2026 saltou de 14.100 agora e será de 43.400. E a pergunta que fazemos é: como é possível uma situação dessas acontecendo ainda hoje? Independente do local do nosso planeta, das questões geopolíticas que diferem aqui ou ali, em diferentes partes, em diferentes países, nós podemos falar dessa situação específica de Gaza ou de tantas outras dores que se apresentam ao redor do planeta, desde o morador de rua que anda desamparado, se sentindo abandonado, desimportante, às pessoas que estão nas áreas de conflitos. Mas como ainda fechamos os olhos à dor de um irmão? Situações provocadas muitas vezes pelo próprio ser humano. Será que estamos pensando em preservar somente o nosso bem-estar? Ou nós já nos sentimos tocados sinceramente pela dor do outro? O que nós vemos é que o choque entre tudo que a humanidade já é capaz de fazer e não escolhe fazer diante de quem está à beira da morte por falta de comida é um abismo. Nós temos irmãos morrendo de fome nos ambientes de guerra em 2025, vigiados por drones e por tecnologia militar, a mais avançada da nossa história. É um contraste, alta sofisticação de vigilância e uma mínima proteção da vida humana. Quando lembramos que a fome é um problema que afeta 811 milhões de pessoas no nosso planeta e que resulta de diversas causas, desigualdade social, pobreza, as guerras, crises econômicas, má distribuição de alimentos, Gaza deixa de ser um ponto isolado e aparece como um caso extremo, mas de um mecanismo que nós já conhecemos muito bem de outros tempos e de outros lugares. Em conflitos, tudo o que sustenta a vida cotidiana se rompe. O abastecimento, a saúde, a chegada da ajuda humanitária. A sensação para todos nós é que estamos de fora daquele cenário, é de que um enorme desconforto moral, mesmo que nós não estivéssemos ali participando, mas sentimos também uma vergonha, uma constatação de atraso ético da nossa própria sociedade que permite aquela situação. Mesmo aqueles que não fossem cristãos, que não tivessem qualquer princípio religioso, não seria completamente fácil de compreender que é injusto dilacerar a vida de famílias inocentes num país que é forçado a entrar numa guerra? Hoje, diferente de outros tempos na história, já teríamos meios logísticos, informação em tempo real, tecnologia, para evitar que a fome atingisse patamares tão graves. E mesmo assim, ela avança nesses locais em conflito. Isso aumenta o peso da verdade que diz que se trata de um desastre causado pelo próprio homem.
A tendência que nós temos, nós que estamos afastados daquela situação, é criar uma certa normalização, quase uma anestesia coletiva, que vai tornando aceitável aquilo que não deveria ser. Mas quando alguém volta com a pergunta: como é possível isso acontecer com os nossos irmãos, as suas famílias, as suas crianças? A resposta é: porque ainda permitimos. Nós, como coletividade, mesmo percebendo o quão injusta é aquela determinada situação, ainda viramos as costas para as dores do outro. Talvez, em alguns momentos, aliviados, porque, de alguma forma, o nosso conforto, a nossa rotina ainda está preservada. Mas a parte boa é que todos nós podemos entender todas essas injustiças que nos cercam como convites amorosos de Deus, que quer que nós nos enxerguemos como uma grande e única família humana e que, portanto, podemos fazer, por menor que seja, a nossa parte para um mundo mais justo. Quando nós deixamos de tratar um morador de rua como um ser invisível, estendendo a mão na medida das nossas possibilidades para que ele não se sinta tão abandonado, levando algum conforto, nós estamos colaborando para um mundo mais gentil e fraterno. Quando nós frequentamos os nossos trabalhos voluntários em prol de causas nobres, ajudando comunidades a enfrentarem pobreza, desemprego, nós estamos fazendo a nossa parte para um mundo melhor. Quando levantamos as nossas preces para os irmãos que hoje, neste momento, se encontram encarnados em países devastados pela guerra, nós estamos auxiliando a elevar um pouco que seja a psicosfera do nosso planeta, não compactuando com a dor, com o medo, mas acreditando que Deus ampara a todos nós quando nós nos imbuímos de esperança e de amor para avançarmos como coletividade. A dor que atinge um irmão aqui do nosso lado ou lá longe é a nossa dor, porque somos todos um com Deus. Enquanto um só Filho de Deus estiver vivendo em condições subhumanas, com fome, com dor, ainda teremos trabalho no bem a ser feito.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Já falamos sobre os prejuízos de se viver agarrado ao passado, né? Isso prejudica muito. Pautar a nossa vida no que já passou, principalmente fixarmos nos velhos traumas e lembranças dolorosas, né? Nós já falamos, é a pior escolha que podemos fazer. Porém, já pensaram que viver na ansiedade do futuro pode ser tão prejudicial quanto? A minha mãe costumava responder sempre que se perguntava qualquer coisa referente a outro dia, podia ser até mesmo o dia seguinte. Ela respondia com a célere frase: o futuro a Deus pertence. Confesso que eu não gostava quando ela falava assim. Eu pensava que todos nós temos prognósticos e por isso temos de algum modo que supor o futuro. Também achava que não ter expectativas era falta de planejamento, desorganização, enfim. Mas hoje eu entendo a razão pela qual a minha mãe insistia em repetir aquela resposta. Na verdade, a ansiedade é sem dúvida um dos maiores males que a gente tem passado, né, tem vivenciado nas pessoas deste século. Já perceberam mesmo, crianças têm sofrido de ansiedade. A ansiedade é caracterizada, em parte, pelo desespero que se tem em não saber o futuro e de querer antecipá-lo. O medo, o grande vilão da humanidade, tem ceifado a alegria de muita gente. Sem mesmo saber que é medo, as pessoas parecem viver num futuro incerto. Eu pergunto, que futuro? Quem de nós é capaz de prever o que acontecerá no futuro, mesmo daqui um minuto? Ninguém. E digo mais, nem os espíritos, como muitos supõem. O que existe de fato é o presente. Nós já falamos disso. É no presente que está tudo o que precisamos para construir o futuro, o qual se constrói pouco a pouco, segundo o que estamos plantando no presente. Mas notem que muitos de nós vivem de acordo com as projeções que fazemos, com base em preconceitos e medos. Daí o enorme número de pessoas que vivem com medo do futuro. Deixam de viver o presente com medo do futuro. Vivem aflitas, antecipando problemas. André Luiz, no livro Sinal Verde, já nos escreve: não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Verdade absoluta. Quantas vezes, né, nós, sobre uma única questão, né, ficamos ali durante semanas imaginando todos os problemas futuros que decorrerão dessa situação. E sem mais nem menos, antes que a gente faça qualquer coisa, tudo parece se resolver. E depois de solucionados, a gente conclui que estava sofrendo à toa. Por que será, então, que é tão comum vivermos nesta angústia? Quanto ao futuro, eu acredito que seja porque ainda não temos a fé que achamos que temos. E isto inclui falta de fé em nós mesmos também.
Preferimos mais comumente supor o pior do que buscar dentro de nós a inspiração e a solução. Quando não temos possibilidade de interferir em uma determinada situação, tenhamos fé em Deus, na providência divina que em tudo intervém para o melhor. Demonstramos a nossa insegurança no futuro nas ocasiões mais simples. Eu vou citar alguns exemplos. A insegurança de certas mamães gestantes ainda, que as levam a realizar diversos exames complexos fora do protocolo normal de pré-natal, só para terem certeza que seu bebê está livre de ter alguma anomalia física ou mental. Eu estou dizendo exames além dos protocolares, né, que são feitos com este objetivo. Não tem paciência e nem a tranquilidade de aguardar que as coisas evoluam de acordo com os padrões naturais. Me pergunto se tanta ansiedade e insegurança não poderá interferir negativamente no desenvolvimento do futuro bebê, que está recebendo toda aquela carga de insegurança e angústia da futura mamãe. Segundo exemplo, quando o pai ou a mãe de família se vê desempregado, neste caso, qual é o pensamento dominante? A pessoa passa a cultivar o medo. Medo porque ela só consegue visualizar todas as consequências de escassez de dinheiro. Medo de não ser mais capaz de conseguir um novo emprego, de ser rejeitado no mercado de trabalho. Prefere pensar que tem muita idade, que vai ser difícil, enfim. Percebe como a pessoa, neste ciclo de pensamento, está de fato visualizando o pior dos futuros e por isso está com medo. Percebe como somos incapazes somos capazes de nos boicotarmos quando o assunto é o nosso futuro? Eu estava observando outro dia como somos tolos até em relação ao futuro dos próximos minutos. Por vezes atormentamos a outra pessoa com o nosso excesso de recomendações só para evitar, né, um acontecimento que prevemos, né, com a nossa fantástica capacidade de premonição. Por exemplo, quando ficamos lembrando alguém de algo que deve fazer e se for esquecido vai ser uma tragédia. Como esquecer de pagar uma conta, esquecer de comprar um ingrediente para o jantar e por aí vai. Pensemos nisto, façamos a nossa parte com a certeza de que a providência garantirá que o nosso futuro seja melhor que hoje, mas, por enquanto, o hoje continua sendo o melhor dia. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. É uma alegria imensa estarmos juntos mais uma vez aqui em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre a decadência intelectual dos tempos modernos, cujos esclarecimentos estão no livro intitulado Emmanuel, onde em 1938, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, no capítulo 20, legou-nos as seguintes orientações sobre a decadência intelectual dos tempos modernos, dizendo: pesam sobre os corações atribulados da terra amargas apreensões com respeito ao fatalismo da guerra. E, infelizmente, ninguém poderá calcular a extensão dos movimentos que se preparam objetivando a luta do porvir.
A Europa moderna não representa a vanguarda da cultura dos povos e é fácil estabelecer-se um estudo analítico de sua situação de pura decadência intelectual depois da catástrofe de 1914-1918. As ditaduras europeias revivem profunda pobreza intelectual na atualidade. A época napoleônica da pátria francesa, quando, segundo Chateaubriand, tudo respirava o Senhor, homenageava o Senhor, vivia para o Senhor. No Velho Mundo, em quase todos os países que o constituem, vive-se o governo e mais nada. O livro, a escola, o jornal, a oficina são núcleos de recepção do pensamento dos maiores ditadores que o mundo haja conhecido. A imprensa, manietada pelas medidas draconianas, não pode criar o cooperativismo intelectual das classes e das administrações, obrigadas a viver a fase de absoluta união com os programas de governo. Os grandes pensadores que sobreviveram à Grande Guerra não podem produzir expressões de pensamento livre que abranjam a solução dos enigmas destes tempos novos, trabalhados por leis vexatórias e humilhantes, e vemos pelo mundo inteiro a invasão das forças perversoras da consciência humana. Jornais integrados nas doutrinas mais absurdas, falsa educação pelo rádio, que vem complicar sobremaneira a situação, e os livros da guerra, a literatura bélica, inflada de demagogia e de estandartes de símbolos e de bandeiras, incentivando a separatividade. Qualquer estudioso desses assuntos poderá verificar a realidade de nossas afirmativas. Os homens nessa fase de preparação armamentista vivem uma época de profunda pobreza intelectual. O porvir há de falar aos pósteros dessas calamidades dolorosas. O mundo chegou a uma fase evolutiva em que é preciso encarar-se de frente a questão da fraternidade humana para resolvê-la com justiça. Ditaduras e problemas econômicos dos governos fortes, fatores da decadência espiritual dos povos que guardavam consigo a vanguarda evolutiva do mundo, não podem trazer solução satisfatória aos problemas profundos que vos interessam. Afigura-se-nos que a função das ditaduras é preparar as reações incendiárias das coletividades. A atualidade do mundo necessita criar um novo mecanismo de justiça econômica entre os povos, que se aventem medidas conciliatórias para essa situação de pauperismo e autoimperialismo das nações. Os que estudam a política internacional podem resolver grande parte dos fenômenos revolucionários que convulsionam o mundo, analisando a chamada questão das matérias-primas. Matérias-primas quer dizer colônias, e colônias significam possibilidades de vida e de expansão. É verdade que na atual Espanha, antes de tudo, reside o imperativo da dor, redimindo grandes culpados de outrora, constituindo essa dolorosa situação um dos quadros mais pungentes das provações. Mas não somente as ideologias extremistas ali se combatem,
pressagiando um novo organismo político para o planeta. Um dos 2 diretores de um manicômio espanhol asseverava há pouco tempo que mais de 400 pessoas em um ano tinham procurado refúgio naquele pouso de alienados como loucas, em virtude das necessidades da fome. A Espanha é pobre de terras, de 100 hectares de terreno, talvez somente uns 30 poderão oferecer campo propício à agricultura. E não é só a velha península se debate nessas necessidades tão duras. A China não está suportando o aumento contínuo da sua população. O Japão se vem fortificando para poder nutrir o seu povo. A Polônia estuda um projeto de colocar na África ou na América mais de 5 milhões de criaturas que a sua possibilidade econômica não comporta. Lembremos-nos que essa mensagem é de 1938 e continua, Emmanuel. Necessidade da cooperação fraterna nesses aluviões de protestos, ouvem-se os tinidos das armas, e melhor fora que os homens voltassem as vistas para o campo fraterno, antes da destruição que se fará consumar. Seria melhor estudar essa questão carinhosamente, analisando-se os códigos das leis imigratórias e que as nações não se deixassem dominar pelo plurido de mau nacionalismo, tentando estabelecer um plano de concessões racionais e resolvendo-se a questão da troca de produtos entre os países, solucionando-se o enigma da repartição que a economia política não pôde conseguir até hoje, apesar da sua perfeição técnica no círculo da direção das possibilidades produtoras. O que verificamos é que, sem a prática da fraternidade verdadeira, todos esses movimentos pró-paz são encenações diplomáticas sem fundo prático, não obstante intenções respeitáveis. E o Espírito Emmanuel conclui suas orientações dizendo: mas consideremos também que o mundo não marcha à revelia das leis misericordiosas do alto, e estas, no momento oportuno, saberão opor um dique à chacina e ao arrasamento. Confiemos nelas, porque os códigos humanos serão sempre documentos transitórios, como o papel em que são registrados, enquanto não se associarem parágrafo por parágrafo ao Evangelho de Jesus. Amigas e amigos, apesar destas explanações terem sido reveladas no início da Segunda Guerra Mundial, elas levam-nos a reflexões profundas a respeito da forma como vive a raça humana neste momento de transição do planeta Terra, de provas e expiações para um mundo de regeneração, quando todos nós estamos sendo chamados para darmos o melhor que temos no coração e na mente. Porém, a maioria de nós está dando somente o lado pior, negativo, infelizmente. Onde está a prática do Evangelho recomendada por Emmanuel? Ou auxiliamos na transformação da Terra de acordo com os ensinamentos e exemplos de Jesus, ou seremos levados para novas experiências reencarnatórias em um planeta primitivo, como foi a Terra há bilhões de anos atrás? Parece que nada aprendemos com as dificuldades que a Segunda Guerra Mundial impôs aos humanos. Então, não vamos perder a oportunidade desta reencarnação. Vamos trabalhar, sempre fazendo o bem, sem olhar a quem,
e sem questionamentos, porém em consonância com as leis divinas, eternas, imutáveis e incorruptíveis, criadas por Deus nosso Pai, ensinadas e exemplificadas por Jesus. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso conteúdo, curta o nosso vídeo, compartilhe o link com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.